Olá a todos e bem-vindos de volta ao Inferninho Inferninho Furry. Furry. Desta vez nós vamos falar de uma história em quadrinhos ruim. Não apenas ruim, esta é uma das piores histórias em quadrinho que eu já li. Eu chegaria ao ponto de dizer que esta história compete diretamente com Sonic em seu nível de ruindade. Esta história sendo a de abertura de Cebolinha número 81 da editora Globo, chamada Cascão de Estimação. E você não está vendo errado, essa é uma história sobre Therians. Mas você sabe que Therian e Furry são coisas totalmente diferentes, né? Calado! Eu não preciso fazer minha pesquisa. Eu já tenho um site totalmente confiável e não enviesado que uso para fazer meus vídeos. Tá bom então, eu vou sair e só aparecer quando for a hora de fazer um contraponto aos seus argumentos sem noção. Como eu ia dizendo, este quadrinho é pura ideologia Therian, mostrando o Cascão fingindo ser um cachorro para ajudar o Cebolinha. Uma história que é provavelmente um fetiche descarado de um dos escritores. E isso não seria tão ruim se esse gibi não fosse destinado ao público infantil. Isso parece algo que o Ken Penders faria. O pior de tudo é o final dessa história, em que não apenas vemos cachorros fazendo xixi em postes, o que é absolutamente impróprio para um quadrinho infantil, como também implicam que o Cascão fingiu ser cachorro por tanto tempo, que acha que pode fazer xixi em um poste? Que tipo de doente escreveu essa coisa? Um dia você lê Cascão de Estimação, e no dia seguinte está achando Minha Vida com Inokaisan normal, e comprando sua roupa de cachorro que nem aquele cara do Japão. São histórias como essas que provam que meu ódio contra furries é 100% justificado. Cascão de Estimação não é uma das melhores histórias do Cebolinha. Nesta historieta, vemos o Cebolinha treinando o Floquinho para levar ele a um concurso de cães da rua de cima. Ele deixa o Floquinho com o Cascão para comprar biscoitos, só que o Cascão acaba se distraindo e o Floquinho some. Cebolinha o culpa por isso e fica muito triste até ter a ideia de fazer o Cascão substituir o Floquinho. E isso é provavelmente uma coisa que muita gente já vai zoar sobre a história e eu pessoalmente não entendo. Tá bom, não é um dos conceitos mais puritanos que existem, só que não é como se isso tornasse automaticamente a história em um fetiche escondido de um autor. Claro, isso já aconteceu antes e quando é antiético, não tem problema nenhum de criticar. Mas hoje em dia, por algum motivo, muita gente tem a mania fútil de achar que tudo e qualquer coisa que aconteça em uma mídia tenha que ter sido feita de maneira maliciosa. É muito fácil acusar esta história de ser um fetiche escondido, dizendo que poderia ser pet play ou Therian. Por favor, não confundam com furry, eu odeio quando youtubers fazem isso. Só que se você for analisar criticamente, vai ver que esse tipo de história em que uma pessoa se veste de um animal para ganhar um concurso já foi usada muitas vezes antes no cinema, ao ponto de se tornar um tropo, e usar tropos não é indicativo de um fetiche. Essa lógica de que tudo tem que ser um fetiche é tão fútil que eu posso provar a falha argumentativa apenas dando alguns exemplos. Ai meu Deus, isso é fetiche ABDL do escritor deste episódio. Só que não, personagens fingindo serem bebês é algo que já acontecia em desenhos animados antigos, ao ponto de ter vários tropos sobre o tema. Ai meu Deus, isso é vor, os criadores desta franquia de jogos são doentes. Só que não, personagens sendo engolidos também é um tropo muito popular, que era usado desde a época dos contos de fada clássicos. Se isso não te convenceu, então deixa eu usar exemplos ainda mais exagerados desse tipo de crítica. Ai meu Deus, eles colocaram uma batida de carro nesta animação, o roteirista provavelmente deve ter mecanofilia. Mas que absurdo, uma cena de uma porta se abrindo. Isso é provavelmente uma parafilia escondida de portas do criador. Percebem o quão sem nexo essas acusações acabam sendo? Quando aplicamos elas aleatoriamente, parece que às vezes as pessoas querem achar um motivo para que algo seja visto como sexual, quando é apenas uma piada bobinha ou algo sugestivo. Claro, eu não vou fingir que isso não acontece. Já tiveram casos
em que realmente os roteiristas inseriram um fetiche de maneira desnecessária em uma obra. E eu diria que, para esses casos em específico, precisamos analisar caso a caso, porque, ao menos para mim, a origem de algo ser ou não um kinky não muda muito eu gostar ou não da obra, e sim a execução. Por exemplo, um dos designers de personagens de Steven Universo ter um fetiche por gigantismo não me faz pensar mais negativamente do desenho, porque isso é algo muito mais da pessoa que criou e eu não vejo estar interligada diretamente no desenho. Mas as cenas desnecessárias de Pez em iCarly não apenas me eram muito inúteis desde quando eu era criança, especialmente pelo foco desnecessário que elas tinham, e agora que eu sei o motivo de elas existirem, eu odeio elas ainda mais. E eu estou explicando tudo isso porque, esse é um assunto que precisa ser mais comentado, e 2, esta história é infelizmente muito fraca. Ela tem 18 páginas, mas poderia facilmente ter tido apenas 12. Temos 3 páginas e meia do Cebolinha treinando o Cascão como se fosse um cachorro, só que o que era pra ser engraçado acaba sendo chato, porque as reações do Cascão não são exageradas o suficiente para aproveitar a absurdidade da situação. O Cascão usa uma coleira, pega um graveto com a boca, faz xixi em um poste e até dorme em uma casa de cachorro, mas ele continua com as expressões que são normais demais. Simplesmente faltou expressividade para fazer esse tipo de gag funcionar. A história fica um pouco melhor pela metade, onde vemos o Cebolinha finalmente levando o Cascão para a competição, só que desta vez o Cascão está dentro de uma fantasia de cachorro. Algumas gags acontecem, o disfarce do Cascão é revelado, e descobrimos que o Floquinho tinha sido capturado pelo Tonhão, como uma forma de impedir o Cebolinha de participar da competição. Ambos, Tonhão e o Cebolinha, ficam muito bravos, e todos do concurso começam a brigar. E a história acaba com todos machucados, o Cebolinha comemorando que eles foram os campeões morais, e o Cascão esperando em uma fila de cachorros para fazer xixi em um poste. E é bem fraco. Essa história é de 93, mas poderia ter funcionado muito melhor se ela tivesse sido feita nos anos 70, porque naquela época não apenas eles tinham mais liberdade e poderiam usar mais da criatividade com o tema da história, como também o traço da época é muito expressivo e perfeito para esse tipo de comédia. Como já disse, não tem como recomendar essa história, ela é fraca demais. E tem muitas outras histórias dos anos 80 e 90 da Turma da Mônica que eu recomendo que leiam no lugar desta.